No dia 18 de novembro de 1930, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil. Uma data que deve ser celebrada por todos os advogados e cidadãos brasileiros. E você confere agora um vídeo contando os 83 anos da história da OAB. Legalidade e liberdade são as tábuas de vocação do advogado. A história da advocacia brasileira se confunde com a própria história do país. Basta dizer que os cursos de direito se destacaram dentre os primeiros cursos superiores instalados no Brasil independente, criados em 11 de agosto de 1827 por lei assinada pelo imperador Dom Pedro I. Os cursos jurídicos de Olinda e São Paulo foram marco inicial para o desenvolvimento de um direito genuinamente nacional, progressivamente dissociado dos pressupostos impostos pelo direito lusitano, para atender às necessidades da burocracia estatal de um país recém-independente. Dentre advogados formados em terras brasileiras no século XIX, destacou-se sobremaneira a figura de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi expoente na política, na oratória, no jornalismo e na diplomacia, mas foi no direito que mais se destacou, sendo responsável pelo espírito liberal da primeira Constituição Republicana. A Carta Magna de 1891 consagra um sistema de governo representativo, federativo e presidencial, além de abolir os privilégios de classe, separar o Estado da Igreja, garantir a liberdade de expressão e o direito ao habeas corpus, elevando-o à natureza de norma constitucional. No dia 20 de dezembro de 1948, 25 anos depois de sua morte, Rui Barbosa foi aclamado pelo Conselho Federal da OAB como patrono dos advogados brasileiros. A Ordem dos Advogados do Brasil foi criada no mesmo momento histórico em que o país passava por grandes transformações. A Revolução de 1930 deu norte para a democracia brasileira, possibilitou a criação da justiça eleitoral, trouxe o voto secreto e garantiu às mulheres o direito de participar da vida política da nação. A estrutura do Estado foi profundamente modificada e ajustada às necessidades econômicas e sociais do país, abrindo espaço para a Constituição Democrática de 34. Criada pelos ventos liberais da Revolução por força do Decreto 19.808 de 18 de novembro de 1930, a OAB inicia sua dupla trajetória de luta simultânea na defesa das prerrogativas profissionais e do fortalecimento do Estado democrático de direito. Já em 1932, a OAB apoiou a Revolução Constitucionalista e nomeou representantes das profissões liberais na Assembleia Constituinte de 1934. Basta dizer que o presidente da OAB, Levi Carneiro, e o conselheiro Raul Fernandes foram escolhidos para coordenar a Comissão Constitucional instituída para avaliar o anteprojeto elaborado pelo Itamaraty. Em 1937, é implantado o Estado Novo. O regime varguista abraçou abertamente uma política de exceção, submetendo a ordem jurídica e social a um Estado policial coercitivo. As manifestações da OAB contra o Estado Novo e suas ações repressivas, corroboradas pela Constituição autoritária outorgada no dia do golpe, consagraram a entidade como defensora da liberdade, cujas atas de reuniões publicadas no Jornal do Comércio passaram a ser censuradas. Foram fechados a Câmara, o Senado, tudo desapareceu. O Supremo também perdeu seu poder político. E a ordem, então, daí em diante passou a atuar e a influir nos problemas da vida nacional, da vida política nacional, não no sentido partidário, mas na defesa das liberdades públicas. Sempre passou daí por diante a atuar neste sentido. A Ordem dos Advogados do Brasil defendeu os líderes esquerdistas presos e torturados, dando assistência aos perseguidos.
Evandro Lins e Silva e Heráclito Sobral Pinto foram grandes advogados dessa época de caça às bruxas. A atuação não era por uma causa ideológica específica, mas em nome do Estado Democrático de Direito. Fim do Estado Novo, a OAB passou a cuidar do pronto restabelecimento das estruturas democráticas no país. A nova Carta Magna de 1946 foi a primeira a mencionar a OAB, determinando a participação da entidade nos concursos estaduais de ingresso à magistratura. Destaca-se que a Assembleia Constituinte foi presidida pelo antigo presidente da OAB, Fernando de Melo Viana. Nos anos 50, cresce o prestígio da OAB como defensora dos direitos humanos. Superada a tragédia do suicídio de Getúlio Vargas, o país vive uma nova fase. O desenvolvimento é a palavra de ordem. Brasília começa a ser construída e em 1956, Juscelino Kubitschek foi o primeiro presidente da República a comparecer ao Conselho Federal da Ordem. Na ocasião, JK recebeu o anteprojeto de Estatuto da Advocacia e o encaminhou ao Congresso Nacional sem qualquer alteração. Aprovado 7 anos depois e corporificado pela Lei 4.215/63, o Estatuto caracterizou definitivamente a natureza jurídica da Ordem. Pela primeira vez, a especificidade da OAB se faz clara na sua tripla função. Como gerenciadora de um serviço público federal a despeito de seu ministério privado, como órgão que regulamenta as atividades da advocacia e a legitima como elemento essencial à administração da justiça e como corporação que assume determinadas prerrogativas sindicais da classe dos advogados. No início dos anos 60, o golpe militar foi um baque muito duro para a sociedade brasileira e para a advocacia. Não demorou para o regime militar revelar sua face mais dura, suprimindo direitos civis e patrocinando uma onda de perseguições. As entidades civis reagiram e a OAB tratou logo de assegurar o exercício profissional dos advogados, cujos direitos políticos haviam sido suspensos, e a articular a instalação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Em 1968, o regime atingiu seu auge por imposição do AI-5, que suspendeu todas as garantias individuais, restauradas somente 11 anos depois com a publicação da Lei da Anistia. Afasta de mim esse cálice. Sob o comando de Faoro, a Ordem encabeçou a campanha da anistia, lutando pela revogação da Lei de Segurança Nacional, a restauração do habeas corpus, o retorno das garantias plenas da magistratura e pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 79, a abertura democrática parece irreversível. Setores inconformados com as mudanças tumultuam o país. Advogados de todo o Brasil sofreram ameaças por terem entre seus clientes presos políticos. Em 27 de agosto de 1980, Dona Lida Monteiro da Silva, funcionária da Ordem por mais de 40 anos, foi vítima de atentado terrorista contra a democracia. Ela faleceu após abrir uma carta-bomba endereçada ao presidente da OAB Nacional, Dr. Eduardo Seabra Fagundes. No mesmo dia do atentado, em caráter extraordinário, foi criada a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Até hoje me recordo da cena que vi, da sala dela inteiramente destruída, a minha sala também parcialmente destruída, porque a explosão foi de tal intensidade que, apesar da parede que havia entre a sala dela e a minha, eram salas contíguas, a estante da minha sala chegou a ser afetada e ruiu em parte, e tal a força da explosão. O Brasil vive um período de cidadania à flor da pele no começo dos anos 80. Sindicatos, associações, artistas, intelectuais, advogados e estudantes de todo o país foram uma única voz pedindo pelas diretas. Todo o poder emana do povo e em nome
Com a sede transferida para Brasília em 1986, a OAB defende uma constituinte livre e soberana. Uma proposta que a princípio não é aceita pelo Congresso, mas é instalada uma Assembleia Constituinte que garante pela primeira vez uma participação popular intensa nas discussões. Junto com a nova República, nasce a nova Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Por meio do artigo 103, a Carta Magna de 88 reveste a OAB de legitimidade ativa para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e a entidade ganha o papel de guardiã da Constituição. O artigo 133 reconhece a essencialidade do advogado para a administração da justiça. Assim, a Ordem se torna a voz constitucional da sociedade brasileira, sendo a única organização a ser nominada por 8 vezes no texto da Lei Maior do país. Nos anos 90, cresce no país o clamor da sociedade para que as instituições e as práticas políticas sejam passadas a limpo. A campanha pela ética na política toma conta das cidades e a OAB assume a liderança do movimento. Em setembro de 1992, as lideranças da advocacia saem encaminhadas nas ruas de Brasília para levar ao Congresso Nacional a petição de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O documento tem as assinaturas dos presidentes da OAB, Marcelo Laveneri, e da Associação Brasileira de Imprensa, Barbosa Lima Sobrinho. Collor foi cassado em dezembro do mesmo ano. Buscando dar eficácia às disposições da Constituição de 88, a Ordem lutou para que fosse aprovado o novo Estatuto da Advocacia e da OAB. A Lei 8.906 de 94 estabelece os direitos e os deveres dos advogados, bem como os fins e a organização da Ordem, tratando dos estagiários, das caixas de assistência, das eleições internas e dos processos disciplinares. Em seguida, o Conselho Federal institui o Código de Ética e Disciplina, contendo 66 artigos, princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta. Em 99, comprar votos se torna crime. Surge aí a primeira lei de iniciativa popular que estabelece penas, inclusive de perda de mandato, para os infratores. A atuação da OAB e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi fundamental para estabelecer esse novo cenário. E no próximo bloco você vai ver a segunda parte do vídeo sobre a história da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente volta já!